Os jornais brasileiros inauguraram hoje a segunda onda do medo aqui em território nacional. Segundo o Estadão, por exemplo, hospitais privados de São Paulo voltaram a registrar aumento de atendimentos e de internações por Covid-19. Já na rede pública municipal, boletins epidemiológicos da Prefeitura mostram que o índice vinha recuando significativamente mês a mês, mas acabou estacionando em novembro. Atribuíram a alta ao relaxamento da quarentena na classe média alta nas últimas semanas e ao fim do isolamento. Segundo outros veículos, gestores hospitalares já discutem reativar leitos exclusivos para a doença. Aproveitando o clima, os profetas do caos já começaram o alarde. O youtuber Átila Yamarino foi ao Twitter e escreveu, abro aspas, a maré da nossa onda já está subindo, não temos rastreio, não aumentamos capacidade de teste, não temos plano de combate à Covid. 2021 vai ser pior que 2020, fecho aspas. Sobre a possível segunda onda, o presidente Jair Bolsonaro disse que, caso ela ocorra, é só ter o tratamento precoce. É o nosso primeiro tema, então, do programa desta quinta. Começo com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação, Fiuza. Não, para esse que está dizendo que 2021 vai ser pior do que 2020, ele está certo, porque para ele, cada ano vai ser pior. 2022 vai ser bem pior do que 2021, porque quem vive como um profeta do apocalipse, quem vive disso, quem vive fazendo de conta que a especulação é ciência, vive muito mal. Por mais que tenha aí incautos interessados eventualmente no que está sendo falado, mas é uma vida miserável, Trazendo aqui para a realidade e fora das pessoas que estão querendo ganhar dinheiro, notoriedade, voto com a saúde da população. O que nós vimos na Europa foi o seguinte fenômeno. Alguns estadistas, que na verdade são oportunistas, como Emmanuel Macron, por exemplo, anunciaram a segunda onda e partiram com as suas medidas absolutamente tresloucadas. O Emmanuel Macron fez lá um toque de recolher na França, de 9 da noite às 6 da manhã. Ele tirou da cabeça dele que isto era uma medida de bloqueio sanitário, de bloqueio de contágio, evidentemente sem nenhuma demonstração. E por aí foi. O próprio Boris Johnson, na Grã-Bretanha, voltou a decretar também lockdown. Os ingleses foram para as ruas porque ninguém é trouxa, só um pouquinho, a gente é só um pouquinho trouxa, mas não totalmente trouxa, Então, chega uma hora que você quer saber onde está a demonstração dessas medidas, da eficácia delas para o bloqueio de contágio e para a proteção dos vulneráveis. Nunca houve e nunca haverá. Estão ensaiando, Vitor, a mesma coisa agora no Brasil. Evidentemente que essas autoridades que deveriam estar hoje demonstrando rigorosamente a eficácia dos instrumentos que adotaram, devastadores, como disse David Nabarro, da OMS, devastador lockdown, sem comprovação científica, eles estão preparando a segunda onda. Eles querem, inclusive, como aconteceu na Europa, não havia, por exemplo, constatação do crescimento do número de óbitos expressivo, mas a gente sabe que até aí as estatísticas estão inteiramente sob suspeita e aqui no Brasil, infelizmente, vão tentar de novo isso. Eu quero crer, ou melhor, não quero crer que seja lobby de vacina, Eu não quero crer, porque aí seria realmente descer essa miséria espiritual que eu falei no início do comentário, seria descer a um ponto baixo demais, Quer dizer, vamos trancar de novo a população para vender vacina, vacina sem eficácia e sem segurança. Não é possível que seja isso. Mas tenebroso o cenário é. Diga, Augusto. Olha, eu não vejo mais o Átila Yamarino em entrevistas, faz tempo. Então eu imagino que ele esteja repetindo aquelas histórias dos japoneses que eram encontrados 20 anos depois da guerra na selva, ainda com a espingarda, não era nem fuzil, atirando em aviões de carreira porque não sabiam que a guerra tinha acabado. O Átila Yamarino, ele deve estar trancado em casa com uma máscara, lavando roupa, lavando as mãos de 2 em 2 minutos, lavando roupa, porque ele precisa chegar ao 1 milhão que ele previu.
né? Nem que demore muitos anos. Eu não acredito que seja lobby da vacina, porque, Guilherme, ele tem que chegar a 1 milhão e a vacina imuniza. Então ele vai ter que chegar dando tiro em gente aí, porque não vai completar isso aí. Até bebê de colo sabe que o que estão chamando de segunda onda é uma recidiva que você tem quando ocorre a abertura do comércio, da indústria, quando você retoma a atividade econômica. Mais gente sai às ruas, mais gente se contamina. E os números de testes também vai crescendo, você tem mais casos. Agora, a letalidade baixíssima, eles fingem que nem notam. Eles não falam nisso. Letalidade baixíssima, não tem leito faltando em lugar nenhum. Tá, os malucos só sabem fazer o tal lockdown, então eles vão para a quarentena. Agora, o Átila Yamarino, ele precisa voltar a dar entrevistas, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Está convidado a aparecer aqui para discutir o 1 milhão que ele previu. Eles detestam a volta à normalidade. Estamos voltando. Eu gostaria de estar dirigindo um jornal hoje para fazer aquele velho, para repetir a manchete que eu sempre sonhei, né? Da mesma forma que eu dei na guerra do Iraque, a paz, o tamanho da guerra, eu queria dar, a pandemia acabou. Agora é a normalidade, a gente vai conviver com o vírus até que venha a vacina, uma vacina eficaz. É isso. Como a gente convive com a dengue, com outras doenças, com a AIDS, é assim mesmo. Com a letalidade diminuindo, repito. Tem nada de segunda onda. Nada de segunda onda é o que acontece quando mais pessoas vão às ruas. Mas eles não conseguem noticiar o fim da pandemia. Não conseguem. E aqui a gente está anunciando. A epidemia caminha para o fim, aceleradamente. E os que não gostam disso, que continuem em casa com máscara, chapéu, capa, galocha, do jeito que quiserem, né? Diga, Zé. Pois é, olha, Augusto, aqui em Brasília eu entrei num prédio onde existem muitas representações estaduais. Você sabe que todos os estados têm os seus escritórios aqui em Brasília. E escritórios cheios. Geralmente o representante de um estado aqui, São Paulo tem, Minas, enfim, todos os estados. Esse representante tem um status assim de secretário de estado, né? Então esses prédios, as garagens estão lotadas de carros cobertos de poeira, com teia de aranha, alguns com pneu baixo, ou seja, um sinal claro de desuso há meses. Desde fevereiro, esse pessoal está sem trabalhar e recebendo normalmente. Então, para a gente assim, tudo bem que tem a segunda onda, terceira onda, quarta onda e assim por diante. Fica muito claro que a curva de mortes e infectados no Brasil, ela é diferente de outros países. Não teve, por exemplo, aquele pico de infectados e de internados que acabou atrapalhando muito a vida dos hospitais. Aqui não foi uma normalidade. Eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha morrido por falta de atendimento. Todos foram atendidos, foram montados hospitais de campanha. O que eu tenho a dizer é o seguinte, para o governo, a segunda onda não existe, porque existem estudos que indicam isso. O IBGE, que é um instituto sério, que faz o censo, inclusive, fez uma PNAD, né, que é uma pesquisa especial por amostragem, sobre a infecção no Brasil. E a conclusão é de que em muitas cidades já ultrapassa 20% o número de pessoas que tiveram contato com o vírus, ou que desenvolveram ali sintomas, ou que não desenvolveram sintomas, mas que o resultado do teste foi positivo. E isto já representa a tal imunidade de rebanho. É um sintoma forte de que o Brasil não terá essa segunda onda. A curva do Brasil foi de crescer, ficou num patamar considerado alto, constante, e ainda está alto e constante. Então, não faz sentido a segunda onda. No Palácio do Planalto foi montado o gabinete de crise, um centro de informações,
com representantes de todos os ministérios envolvidos nesta pandemia e mais o Gabinete de Segurança Institucional, com a participação da ABIN, que coleta informações dos estados, municípios e tudo. E esse gabinete indica que não haverá mesmo essa segunda onda. Mesmo assim, o governo se prepara. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, né, já confirmou que em caso de segunda onda haverá um novo salário emergencial, não há o que fazer. Se for preciso fechar a economia, é preciso dar uma maneira para as pessoas sobreviverem. Aí já é uma emergência mesmo. Mas o governo não conta com a possibilidade dessa segunda onda. Olha, se ela vier, vai encontrar um país mais preparado, com profissionais de saúde, enfermeiros e médicos já sabendo o que fazer, com um tratamento bem precoce para evitar essas internações demoradas e uma situação diferente. Para se ter uma ideia, aqui no Distrito Federal está sendo feito um trabalho inteligente. Haverá um teste em massa por amostragem, né? Assim como se faz pesquisa eleitoral, por amostragem. Isso é científico, técnico. E aí se descobre exatamente qual é o nível ali de pessoas que já tiveram contato com o vírus. Então, essa segunda onda pode não chegar no Brasil exatamente pela curva que foi descrita. Uma informação importante é que o Brasil está hoje com a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia. Isso é um sintoma forte de que há mesmo uma imunidade de rebanho por aqui. É diferente. O comportamento aqui do vírus foi diferente. Oceana. Vitor, os profetas do caos estão por toda parte, né? E como o Augusto muito bem colocou, por que essas pessoas não aparecem aí para uma coletiva, escutam perguntas de todos, mas os profetas do caos, eles são os profetas do caos do time de Joe Biden, né? Eles ficam ali no porão, escondidos, tuitando, falando bobagem, tentando trazer pânico, medo, colocar esse tipo de pânico na sociedade exatamente para que eles possam ter o controle de qualquer situação. Isso que o Átila está fazendo aí no Brasil e que a gente deveria ignorar personagens aí como esse rapaz, aqui também está acontecendo isso, viu, Vitor? A força-tarefa da Covid aí numa possível transição de Joe Biden para a Casa Branca, existe um médico nessa força-tarefa, Vitor, que se chama Dr. Michael Osterholm. E ele disse ontem que se o país não fechar mais uma vez, mas assim, fechar geral, de 4 a 6 semanas, sem todo mundo em casa, sem trabalho, sem escola, sem nenhuma... pessoas não vão nem comprar alimentos, todas as lojas fechadas. Ele disse que se isso não acontecer, um lockdown severo, de 4 a 6 semanas, os Estados Unidos não vencerão a Covid-19. Claro que isso caiu como uma bomba aqui, não apenas nos mercados financeiros, mas nas próprias famílias, né? As pessoas estão recomeçando a se inserir na sociedade novamente de uma maneira mais cautelosa, obviamente, com todas as medidas sanitárias aí em curso, máscaras, distanciamento, higiene. E ele disse também, Vitor, que se por acaso a vacina, agora essa vacina que nós comentávamos essa semana de um laboratório da Pfizer, indicar que será a saída para os Estados Unidos, que primeiro, isso um membro da Força-Tarefa Covid do governo, de um possível governo Joe Biden, que primeiro essa vacina deveria ser dada ao mundo e depois para os americanos. Ou seja, profetas como esse, como Átila, eles estão espalhados por todo o mundo, Vitor, e o que a gente tem que fazer e continuar fazendo é questionando se eles querem falar em ciência, então tragam a ciência ao debate, porque a ciência já está indo contra tudo que eles estão falando.